Segunda-feira, nosso estudo da lição está trazendo o tema Jesus, nossa oferta pela culpa. Eu gostaria de trazer para vocês algumas informações assim extras a tudo que a gente está estudando aqui na nossa lição. E para isso, eu vou pegar aqui o comentário bíblico da Igreja Adventista e vou trazer algumas informações para somar ao que você está estudando na lição dessa semana, ok? Então, eu queria me ater primeiramente em Levíticos capítulo 5, versículo 15, e veja só o que o comentário bíblico fala. Fala assim, ó. As coisas sagradas, antes, porém, a frase do versículo 15 é essa: quando alguém cometer ofensa. Ok? O que isso significa? Então vamos lá, vamos entender. As coisas sagradas do Senhor são as primícias, os dízimos, as ofertas e o que mais pertence ao seu serviço. A transgressão aqui considerada envolvia reter ou diminuir, ou seja, pagar menos do que era devido. Ok, eu não devolvi o dízimo e aí então agora eu sabia que eu tinha que devolver e não devolvi. E agora eu quero acertar minha vida com Deus. Ok, então tá bom. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar quanto tempo você deixou isso da sua vida de lado, vai fazer uma conta mais ou menos e vai fazer a restituição. Alguns acham que isso é como se fosse salvação pelas obras. Não é essa a ideia da salvação. Não é essa. Você já é salvo em Cristo Jesus, mas a partir do momento em que eu erro, existem algumas formas, ou pelo menos alguns pecados, de que eu preciso não simplesmente falar assim, estou arrependido, mas, na verdade, fazer uma restituição à pessoa. Quando você olha para a Bíblia, né, o próprio Deus ele fala assim, não, por que você está me roubando? Está me roubando nos dízimos e nas ofertas. É exatamente isso aqui. Quando eu desprezo dízimos e as ofertas, é como se eu estivesse lesando a Deus. Eu quero fazer agora, eu quero ter o perdão, ok. Agora eu vou restituir aquilo que eu deixei para trás, ok? No versículo 17 diz assim, ó. E fiz contra algum de todos os mandamentos. O que isso aqui significa? Vamos lá. Deus lida, se liga aqui, ó, com princípios ao invés de detalhes. Os 10 mandamentos lidam com princípios fundamentais. O mandamento não furtarás não especifica o que não pode ser tomado. Ele é todo abrangente. Não diz, não furtarás coisas grandes. Nem diz, não furtarás coisas pequenas. Ele simplesmente diz o quê? Não furtarás. É aquilo que eu estava falando ontem. Às vezes a gente fica relativizando. Não, foi só uma mentirinha. Não, isso aqui ó, não vai fazer falta para ninguém. Pode ser roubar um banco, que é muita coisa. Pode ser, de repente, uma bala no restaurante a qual eu não paguei e, de repente, você acha que não tem nenhum tipo de problema. Deus está falando assim, filhão, se você pegou uma bala, então você, para ter esse perdão, você precisa fazer o quê? A restituição. Aí você fala assim para mim, pastor, mas e se aconteceu isso numa época de ignorância? É interessante como no versículo 18 vem falando sobre isso. Olha lá, ó. Por ignorância. Ignorância é algo que se pode arrepender-se. Ignorância no sentido de não saber alguma informação. Geralmente, não se pensa na ignorância como transgressão. Deus tem, e nós também devemos ter, compaixão pelo ignorante, mas deve-se fazer tudo o que estiver ao alcance para evitar desculpas às deficiências. Então, às vezes a pessoa realmente não sabe, de repente eu não sabia, mas isso não pode virar desculpa para o meu erro. Não, veja bem, eu não sabia que era bem isso, tal, e aí dá aquela desculpa. Ou seja, você tem que entender e eu também tenho que entender. O pecado, ele é nojento para Deus. Ele ama o pecador, mas o pecado, ele traz inclusive consequências. Em alguns casos, uma das consequências é fazer o quê? É restituir aquilo que eu tirei de alguém, ok? Amanhã a gente continua.